Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma live sobre casamento. Enquanto o pessoal está entrando, eu vou me apresentar. Você que não me conhece, meu nome é Melissa Marconi, eu sou psicóloga. Eu trabalho desde 2003 com pessoas na área de RH. Sou formada desde 2007 e há 11 anos eu trabalho na área clínica aqui na cidade de Itápolis, né? Eu sou de Marília, fui para São Paulo trabalhar e agora eu resido aqui na cidade de Itápolis, para quem não me conhece. O que eu quero adiantar para vocês? Todas as vezes que eu entro aqui para falar numa live ou para gravar um vídeo ou para falar de um assunto para vocês, eu tenho duas percepções, tá? Uma percepção pessoal, né? O casamento, eu sou casada, eu vou falar de maternidade, eu já falei sobre as mulheres do passado, a nossa dupla jornada. Então, eu sou uma mulher, né? Eu vivencio muitas coisas e eu também vivencio muitas coisas dentro da clínica. Então, são 11 anos atendendo pessoas, né, diariamente, e eu falo que é um privilégio muito grande porque a gente tem, né, quem tá desse lado de cá, na clínica, o terapeuta, o psicólogo, ele tem uma vantagem muito grande, que a gente tem uma pequena fração do que é a realidade na vida das pessoas, porque quem tá lá é um adulto, ele está disposto a falar da vida dele, né? Ele não tá lá para mentir. Então a gente tem 0,0001% do que é a realidade. E o tema casamento, ele é um tema muito trazido para a clínica. As pessoas trazem muito o casamento para dentro da clínica. Eu atendo hoje, não é uma escolha, mas é uma coisa que acabou vindo para mim. Eu atendo 95% dos meus atendimentos são com mulheres, então eu escuto essas dores delas, minha também, sou casada, então eu me identifico muito com essas dores de dentro do casamento. Então, vocês viram aí no título, o que eu coloquei, né? Eu só vou adiantar uma coisa, durante ontem, acho que domingo, ontem, eu abri uma caixinha pedindo para a pessoa deixar uma dúvida ou uma situação em relação ao casamento, até porque eu sei que dentro da live as pessoas ficam um pouco constrangidas de colocar alguma situação, de fazer alguma pergunta, então elas me mandaram, eu coloquei nas caixinhas, eu anotei, no final da live eu vou ler, tá bom? As perguntas, são 2 perguntas e 2 pessoas com situações diferentes para eu falar sobre isso hoje. Então, por onde a gente vai começar? A gente vai começar na frase que eu coloquei no título. Casamento é felizes para sempre mesmo? É mesmo felizes para sempre? Nós, mulheres, a gente traz dentro da nossa... Eu uso muito essa palavra, tá? Eu acredito que ela seja muito ampla. Dentro da nossa ancestralidade lá, né? Das nossos bisavós, das nossas avós, de todo mundo lá de trás, essa questão muito forte da mulher nascer para cuidar de uma família. Então, lá atrás, né, isso era muito explícito. A mulher, ela nascia, ela não podia estudar, ela tinha que aprender os afazeres de casa para realmente cuidar da família. Mas a gente, como eu fiz em algumas lives, acho que é na live, não na última, na penúltima, mas muitas vezes a gente se desconectou desse passado, né? É uma sociedade muito diferente que a gente vive hoje, mas às vezes mentalmente, emocionalmente, eu não me desconectei dessa mulher que nasceu para casar, para ter filhos, para cuidar da sua família. Isso tá errado? Não, de maneira alguma. Mas qual é o problema? Então, vamos pegar um outro ponto,
que a gente vê muito acontecer nos nossos contos de fada, nas fábulas que a gente escuta desde criança, as meninas, né? Que a gente escuta? Que vai aparecer um príncipe encantado e ele vai me salvar e a gente vai ter um fim, né, dos felizes para sempre. Esse felizes para sempre é o que causa a discórdia, é o que causa a grande frustração das pessoas dentro de um casamento. É interessante, eu comentei no Stories esses dias, na sexta-feira eu tô gravando um curso, né? Depois vocês vão saber desse curso. Na sexta-feira eu gravei sobre o módulo do casamento. No domingo eu fui convidada por uma pessoa muito especial a dar não vou falar uma palestra, mas a conversar com de 20 a 30 noivos que estão se preparando para casar. E hoje a minha live é de casamento. Então, não é à toa, né? Acredito eu tento fazer uma conexão muito grande aqui, né, com o público, mesmo eu não vendo as pessoas, mas eu acredito que seja um tema muito buscado, né, que as pessoas queiram muito saber como que é na vida das outras pessoas, como que acontece o casamento. Será que é só o meu casamento que é ruim? Será que só eu que tenho dificuldade, né, nos meus relacionamentos? Então vamos lá. Um dos grandes vilões do casamento, que é a expectativa. Qual é a expectativa de uma boa parte das mulheres? Eu não posso falar de todas, né? Não posso, não tenho esse direito, mas de uma boa parte das mulheres, eu vou falar para vocês que eu me incluo nessa boa parte. Me incluía. Vou explicar por quê. A gente espera muito que na data do casamento, então eu vou me casar, eu estou me preparando para constituir a minha família e aí vou ser feliz para sempre. O meu marido, ele vai conseguir identificar, traduzir todos os desejos da minha mente, que eu nem sei, né, muitas vezes, e ele vai conseguir traduzir e me fazer feliz. Eu fico me perguntando como que a gente coloca na mão de uma pessoa a nossa felicidade. Como que eu entrego de bandeja para alguém? Olha, a partir de hoje, tá? Você me conhece há 5 anos, 6, 10 que seja. Então, a partir de hoje, nós vamos morar juntos e você trate de me fazer feliz. Só que aí, nós temos agravantes. Quais são os agravantes? Hoje em dia, né? Antigamente a gente só escutava falar, mas hoje em dia a gente vê. A gente tem a rede social. O que é a rede social? A rede social são fragmentos de uma realidade. Eu brinquei no curso de noivos que ninguém tira foto na hora de uma briga, né? Oi, gente, tudo bem? Estou brigando, né? Bate uma foto e posta no Instagram. Não. Eu tiro uma foto recebendo flores, eu tiro uma foto e faço uma mega declaração. E aí eu vou colando esses fragmentos e vou achando que a vida de todo mundo é muito feliz e a minha que é horrorosa. O meu casamento, o problema é meu marido. Meu marido não sabe me fazer feliz. Não sabe te fazer feliz? Sabe qual é a grande dificuldade que eu enxergo dentro da clínica? Homem e mulher, tá? Eles chegam lá para fazer terapia, para quê? Muitas vezes achando, né, que o problema é o outro. Então eu vim para largar do meu marido, eu vim porque meu chefe é um saco, mas eu não resolvo esse tipo de problema, né? Eu não consigo pegar o marido e trazer, né, e dar umas chacoalhadas, eu não consigo conversar com o chefe. Eu vou identificar o que está acontecendo dentro dele, o que a gente pode modificar dentro desta pessoa para que a vida dela melhore, para que ela filtre de uma maneira diferente as situações da vida. O que isso significa? Que ela vai ter que ir lá, frequentar a terapia e buscar o autoconhecimento. Então eu vou saber o que eu sinto, o que eu penso, o que eu quero, exatamente porque é só assim que a gente encontra o caminho da felicidade. Eu vou explicar isso para vocês também.
E é muito difícil. Né? Eu tenho pacientes que eu acompanho durante anos, e é isso mesmo, né? A pessoa chega lá com 40 anos, 40 anos de vida, e não vai ser em 2 meses, que 2 meses dá 8 horas, né? Uma vez por semana, 1 hora, não vai ser em 2 meses que a gente vai conseguir identificar o que está acontecendo aqui dentro dessa pessoa. Se isso é muito difícil, como que o outro vai me fazer feliz? Como que no casamento, aquela pessoa que também tem muitas limitações, tem muitas inseguranças, tem muitos problemas, como que ela vai parar tudo e ficar olhando para mim para entender o que pode me fazer feliz? Vocês estão entendendo que a nossa frustração, os problemas do relacionamento já começam daí? Dessa expectativa, ele vai me fazer feliz. Não, não, meu bem, ele não vai te fazer feliz. Sabe por quê? Porque a única pessoa que realmente pode te fazer feliz e vai te fazer feliz é você mesma. Ah, Melissa, então eu não preciso de casamento. Claro que precisa, casamento é muito importante. Só que casamento tem uma outra conotação. O felizes para sempre eu vou falar para vocês que talvez até exista, mas esse felizes para sempre não é feliz todo dia, toda hora, todo momento. É algo que em conjunto, né, na dupla, foi se acertando, foi se ajustando e durante um longo tempo deu certo. Aí talvez eu possa considerar um felizes para sempre. Se a gente começar, você que tá aí, né, me assistindo, tá prestando atenção, tá buscando alguma informação, para refletir que tipo de dificuldade que você está enfrentando no seu relacionamento, no seu casamento. Essa dificuldade, ela tá ligada à sua expectativa ou ela tá ligada realmente a uma falha real do seu parceiro? Vamos pensar em falhas reais? Ele te bate, ele te trai, ele é desleal, ele é infiel, ele é desrespeitoso com você, ele mente. Agora, Melissa, ele não me traz flores, mas o marido da minha amiga, ele leva a flor toda semana para ela. E o que isso significa? Aonde é, eu sempre brinco, né? Quem já me conhece sabe, aonde é que tá escrito? Que é assim, é com flor toda semana, no filme, na novela, na rede social. Isso realmente existem homens que realmente são dessa forma e existem os que não são. E os que não são, não quer dizer que não amam. Eles amam, mas cada um do seu jeito. E aí entra a segunda parte. Então, quando eu começo a tirar a minha expectativa, eu não tô mais esperando tanto que ele me traga flores e que ele fala que me ama todo dia. Então, eu começo a diminuir minha expectativa. Eu começo a prestar atenção mais em mim, no que me faz feliz. Ah, me faz feliz fazer tal coisa, ou tal outra coisa, ou deixar de fazer outra coisa, porque é um guia meu, eu me guio, não a outra pessoa. Então, a partir do momento que eu tiro as expectativas, qual é a chance que eu tenho de começar a enxergar como o outro funciona? Melissa, você tá aqui falando só para mulheres? Não, claro que não. Estou falando para os homens também. Eles podem criar uma expectativa, de repente que ele vai ter uma mulher muito dona de casa, muito ordeira, né, que deixa a casa muito em ordem, janta na mesa, e de repente essa mulher ela não é dessa forma, mas ela tem outra maneira de mostrar que ela cuida da família, dele. Quando a gente sai da expectativa, eu passo a entender, a olhar o outro, como ele realmente funciona.
E a partir daí, desta observação, e eu só consigo fazer essa observação quando eu já sei me observar, quando eu sei me olhar, porque eu sei me olhar, eu já aprendi a fazer isso, para eu olhar o outro, acaba sendo muito mais fácil. Quando eu começo a fazer esse movimento, eu começo a pesar. Eu sempre falo que o casamento são 2 pontos, tá? Eu tenho 2 balanças. Uma sempre tem que pesar mais, que é a do lado bom, certo? Então eu tô aqui no casamento com as 2 balanças, tenho o lado bom do meu marido, dessa pessoa que é meu companheiro, eu vou pesar todas as coisas boas e eu vou pegar outra balança e vou pesar todas as coisas negativas, certo? Se essa balança do bom, ela prevalece, eu continuo nesse casamento. Se essa balança do negativo, ela começou a pesar muito, muito mesmo, aí eu preciso repensar. A gente pode até pensar em fazer uma live sobre separação, porque também é um assunto muito complicado, é uma situação muito difícil e eu acho importante a gente falar sobre isso. Mas vocês entendem que esse movimento do casamento, ele é para sempre, ele é contínuo. O movimento de eu olhar o outro, eu sempre falo que o casamento ele é muito importante pra gente, não a festa, não felizes para sempre, mas aquilo que eu tenho para doar para aquela pessoa, porque eu sempre acredito que as pessoas se juntam uma com a falta da outra. Então, ele tá comigo porque eu tenho isso e ele não tem, então ele vai se desenvolver um pouco nisso, e eu estou com ele porque ele tem isso e eu não tenho, e eu vou aprender com ele. Casamento, filhos, profissão, faz parte da nossa evolução como um todo. Então, ó, vou voltar lá no começo. Então eu peguei, né, fiquei imaginando que o meu príncipe encantado ia aparecer num cavalo branco, a gente ia casar numa festa maravilhosa e seremos, né, felizes para sempre. E não fomos, não somos. E aí? E aí o que começa a acontecer com a gente? A gente ser humano, tá? Não a gente só mulher, porque homem também sente tudo igual a gente sente. A gente começa a ficar triste, a gente começa a sentir raiva, a gente começa a criar muitos pensamentos. Vocês sabem, não sei se vocês já ouviram falar isso, e eu acredito muito, e tudo que eu falo é porque eu acredito de verdade. Tudo que a gente faz emite uma onda, uma energia, uma vibração, tudo. O que eu falo, o que eu sinto, o que eu penso. É que a gente não vê, mas nem tudo que a gente não vê não existe, né? Então eu tô lá o dia inteiro na minha casa, enlouquecida, porque o meu marido não está me fazendo feliz, faz 2 anos que eu estou junto com ele. E assim, cadê, né, o felizes para sempre? E eu fico o dia inteiro com aquela coisa ruim, pensando, lembrando de tudo de ruim que já aconteceu entre a gente. E aí ele chega em casa. E aí ele chega em casa e acontece o quê? Peraí, gente, tomar água, senão não bebe. Ele chega em casa e acontece o quê? Ele recebe tudo aquilo que eu pensei, eu ruminei o dia inteiro. Você acha que vocês vão conseguir conversar? Você acha que ele vai conseguir se aproximar? Aí você olha pra ele, olha lá, ele não se aproximou de mim. Que absurdo. E aí vocês vão se distanciando cada vez mais. Então, como que a gente faz? Como que a gente restabelece uma boa comunicação? Primeiro eu destruo as minhas expectativas. Primeiro eu identifico as minhas expectativas. O que eu tô esperando dessa pessoa? Então eu vou dar um exemplo muito simples para vocês. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa muito expansiva. Sempre fui.
de falar muito, de conversar muito, sempre fui assim. Imagina se um dia alguém vira pra mim e fala, Melissa, olha, a partir de hoje, eu quero muito que você seja comedida, tá? Eu quero que você fale muito menos, eu quero que você não fale com as mãos, que você... Como que eu vou fazer? Eu sou assim, eu vou adoecer. Como que eu chego pro meu marido, pro meu parceiro, pro meu namorado e eu começo a ditar, olha, a partir de hoje você faz assim, porque assim eu vou ficar feliz, aí você faz assim também, porque assim também eu vou ficar feliz. Como que a gente faz? Você concorda que uma hora ele vai estourar, ele vai explodir, ele vai. E aí o relacionamento, ele só vai desandar. A gente não encontra a felicidade no casamento? Claro que encontra. Mas não no casamento. É nessa parceria. É de estar junto. É de saber o que tem para oferecer. É de saber o que você pode doar para a pessoa. Não quer dizer que a pessoa vai pegar, tá? Eu tenho que fazer minha parte, a pessoa tem que fazer a dela. E aí eu começo a ter uma vida a dois, mas de igual para igual. Quando eu diminuo, né, a expectativa, quando eu já tô lá gastando minha energia, vendo o que eu preciso fazer para eu me sentir bem, para eu me sentir melhor, para eu me sentir mais feliz, não dá tempo de eu ficar prestando atenção no que o outro tá fazendo ou deixando de fazer. Melissa, então eu vou parar de olhar pro meu marido? Claro que não. Você só não vai colocar ele mais numa posição tão pesada. Essa posição, ela é sua. É sua responsabilidade. Por que eu tô falando tudo isso? Só porque eu vejo na clínica? Não, eu sou casada, né? Eu já fiz esse movimento e não deu certo, e foi horrível. E aí, quando eu comecei a entender que era eu comigo mesma, as coisas começaram a melhorar, e muito. Porque aí virou realmente uma parceria. Não domínio, não exigência, não cobrança. Então, qual que é uma das grandes reclamações que eu recebo, tá? Na clínica. Melissa, ele não me ajuda. Então, quem é mãe, a gente vai chegar lá, tá? Na maternidade também, a gente vai falar disso. Melissa, ele não me ajuda. Olha, na verdade, o homem, ele não tem essa percepção igual nós temos. Então, nossa, agora tem que fazer a janta. Ah, mas ele não devia ter? A gente trabalha igual, né? Saímos, ganhamos tanto quanto. Ele devia chegar e fazer janta. Você entende que assim, isso não é uma justificativa, tá, gente? Você entende que ele tá assim nessa vida, o pai teve a mesma vida, o avô a mesma, o bisavô a mesma, o tataravô a mesma, da mulher chegar em casa e cuidar de tudo. Então, é difícil ele se desconectar. Eu tenho um filho de 13 anos que é a geração do meu filho pra frente que vai ser diferente. Diferente como? Eles já vivenciam, né, um pai muito mais presente do que eu vivenciei. Presente nos afazeres domésticos do que o meu pai presenciou, do que o avô dele presenciou. Então é daqui para frente. Essas mudanças, elas na sociedade elas são claras, mas aqui, né, nessa energia ancestral, ela é muito gradativa. Então, se isso é uma coisa que te incomoda muito, peça. Só que lembre-se que você vai ter que pedir todas as vezes. E aí você faz uma escolha. Melissa, eu acho olha, a coisa mais horrorosa eu tenho que pedir de novo. Então não peça. Então você vai fazer. Não, eu acho que eu vou fazer. Eu vou pedir. Mesmo que seja a 20ª vez, eu vou pedir. Então, ótimo, você fez uma escolha. Agora, ficar pensando que ele poderia ter percebido e vindo, pronto. Frustrou, você ficou péssima, ficou acabada, você já tá pé da vida com ele. Aí desanda tudo. Por que a gente não pode pedir?
Ah, porque ninguém pede pra mim. Eu vou lá e faço. Sim, sabe por quê? É muito clara essa diferença. Claro que tudo que eu falo aqui não é 100%, tá? Mas é o que eu vejo. É muito clara a diferença entre o homem e a mulher. O homem é muito focal, né? Ele tá fazendo uma coisa, é aquilo que ele está fazendo. A mulher não. Você tá me assistindo, eu tenho certeza que você tá prestando atenção na novela, você tá ouvindo o que teu marido tá fazendo, se seu filho tá lá no quarto fazendo alguma coisa, você tá escutando, e você escutou a vizinha fechar a janela também. Você escuta tudo, eu escuto tudo. Mas como que eu vou obrigar a pessoa que tá comigo a escutar tudo? Se ele consegue talvez prestar atenção em uma coisa só. E quem disse que tá errado? E quem diz que a gente tá certa? Não tem certo e errado. É o meu certo, eu sou assim. Se pedir pra eu prestar atenção em uma coisa uma vez só, eu não consigo. Vocês entendem que às vezes eu percebo... Eu vou contar... Adoro contar causos, né? Falo que eu conto os causos aqui, principalmente dentro da clínica, né? Eu não tô quebrando minha ética, porque eu não falo nomes, né? Eu só conto a situação do que aconteceu, mas eu contei isso, acho que foi numa live passada. Eu gosto muito desse exemplo. Recebi uma mulher já, mais de 50 anos, 30 anos casada, 3 filhos, e ela chegou decidida: vou me separar do meu marido. Ele é o carrasco da minha vida. Tá bom. Eu falei, olha, a única coisa que eu vou te pedir, tá? Como a gente tá começando, eu só vou pedir pra você não decidir nada. Não decida nada, certo? Vamos pra gente começar, pra gente arrumar sua bagunça e ver o que sobra daí. Pra encurtar bastante a história, porque ela foi minha paciente durante anos. Ela não se separou do marido. Sabe por quê? Porque ela conseguiu perceber que muito do que ela via, né, na capa dele ali de vilão, ela tinha responsabilidade. Como? Na forma dela agir. Toda ação tem uma reação. Presta atenção se o seu marido ou sua esposa está agindo ou reagindo. Será que você não fez nada? A gente é tão inocente assim, tão mocinha? E eles são tão bandidos? Não tem bandido, mocinha. Tem relacionamentos cheios de altos e baixos, todo mundo tem culpa, todo mundo é vítima. Não tem um só. E a única coisa que você pode fazer é identificar qual é a sua parcela de culpa. Só isso. Eu identifiquei qual é a parcela dele de culpa e eu vou lá esfregar na cara dele. Vai, mas você não pode fazer com que ele mude. Melissa, olha, isso é uma coisa que me incomoda muito, eu já tentei 1, 2, 10, 20 vezes, não dá. Tudo bem, então, né? Eu acredito que ninguém nasceu pra ser infeliz nessa vida. A gente não veio passear, mas a gente também não veio só pra sofrer. Vocês entendem que toda essa expectativa, toda essa névoa, né, que envolve o casamento, o que seremos juntos, o que será que ele vai fazer, né, para me trazer felicidade, não é real. Casamento é muito difícil. Casamento exige, eu dei o exemplo no encontro de noivos que eu fiz no domingo, é um semear, né? Quem planta na agricultura, não planta uma vez, colhe e vai embora. Tchau, obrigado. Olha, foi ótima a nossa colheita, obrigado, nunca mais eu volto. Não. Ele colhe, ele planta de novo, ele mexe na terra, aí ele planta de novo, aí ele colhe, ele faz a mesma coisa. No casamento não é diferente. Eu não plantei uma vez, fui lá, semeei, joguei aguinha, pronto, tá feito. Agora, né, cadê a felicidade? E pra sempre, pro resto da vida. Eu tenho que colher pro resto da vida. Não, isso não existe. Mas eu planto muito mais do que ele. Que bom, parabéns. Excelente. Faça a sua parte. Porque se um dia seu relacionamento não der certo, você sabe que você investiu tudo que você podia ali. Talvez a pessoa não tenha sabido aproveitar, mas você fez sua parte. Teve
uma seguidora que me perguntou uma coisa, eu acho muito interessante eu colocar aqui para vocês. Ela perguntou assim: quando termina a admiração do outro por você, como mudar isso? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês pensarem, tá? O meu universo fora de mim, tudo que acontece fora de mim, está ligado, diretamente ligado, ao que acontece dentro de mim. O que isso significa? Tudo que está acontecendo lá fora é um reflexo do que tem dentro de mim. Então, se o outro parou de te admirar, você se admira? Porque para o outro te admirar, você precisa se admirar primeiro. Porque para alguém te respeitar, você precisa saber se respeitar primeiro. É uma ligação, é uma conexão que é de dentro para fora. Nunca é de fora para dentro. O outro não me respeita, por isso eu não me respeito. Nunca, isso não existe. Eu não me respeito e por isso eu mostrei para o outro que ele não precisa me respeitar. Então, antes de você fazer essa busca de que o outro venha te admirar, o meu marido precisa voltar a me admirar, faça outro movimento. O que você precisa fazer para você voltar a se admirar? O que acontece com a mulher quando a gente casa e tem filhos? E é esse meu foco aqui. É para essa mulher que eu quero falar aqui. A gente se perde, né? A gente se perde, a gente se anula, a gente não sabe mais nem quem a gente é. E quando fica casada há anos, décadas, nossa, piorou. Então tá aí a sua busca. O seu marido só vai voltar a te admirar quando você fizer esse movimento com você mesma, sem esperar nada. A consequência, ela é real. Ela é uma condição do que você sente. Aí uma outra pessoa me perguntou assim, gente, se vocês, quem tá me assistindo, se vocês quiserem mandar alguma pergunta aqui, como eu disse, eu sei que são assuntos muito íntimos, às vezes vocês têm vergonha, mas se quiser mandar, manda que eu respondo, eu leio e respondo. Essas perguntas que eu tô lendo são de seguidoras minhas que mandaram na caixinha, especificamente pra live, eu falei que eu ia responder na live. Aí uma pessoa colocou assim, sexo no casamento com essa vida maluca. É difícil. É muito difícil. O sexo ele é extremamente importante pro casamento. Mas pra gente, como mulher, uma vez eu ouvi de uma paciente minha e eu acho que eu nunca vou esquecer isso na vida. Ela falou que a gente tá 12 horas atrasadas do homem em relação ao sexo. Eu falei, por quê? Ela falou, porque o homem precisa do sexo para ficar tudo bem. A gente precisa que tudo esteja bem para ter sexo. A gente não se encontra. Porque a gente tá mal, o homem também. Aí o homem quer sexo, porque ele quer melhorar. A última coisa que a gente quer é sexo, porque eu tô péssima. E é aí que entra é difícil, tá? Para quem tem filhos é mais ainda. A gente tenta fazer malabarismo, põe um para dormir, o outro acorda. É muito complicado. Mas é uma coisa que a gente não pode deixar de lado e tem que ter uma situação muito importante, que é a comunicação. Precisa haver a comunicação. Quem está sentindo essa falta precisa comunicar o outro. Não é fácil. Mas como que eu faço, Melissa, com essa correria? Olha, eu sempre brinco que ninguém às vezes, ninguém não, né? Mas às vezes a gente não tá afim de tomar banho, de se arrumar para ir trabalhar. A gente não faz isso? A gente não se arruma, a gente não vai trabalhar, a gente não vai tomar banho. É igual. Porque é ruim? Não, porque quando a gente tá lá, na hora do sexo, a coisa vai. O duro é começar. E eu sei que eu tô falando a mesma língua que vocês.
Então vocês não podem deixar isso de lado. A vida é maluca para todo mundo. Mas a diferença entre um casamento e 2 amigos é o sexo. Então precisa existir dentro do casamento. Aí teve uma outra, eu vou ler, tá? É uma situação, na verdade, eu não sei se ela tá aí online, se ela tá assistindo, mas depois se ela assistir, ela pode até me responder. Ela colocou assim: a ex do meu marido não se coloca no lugar de ex. Aí eu fiquei pensando, qual é o lugar de ex? Tá. Eles têm uma filha e com isso ela acha que pode se fazer presente sempre na vida dele. Ele já colocou ela no lugar dela várias vezes, porém ela não. Você entende, você que me mandou, que é muito subjetivo? Porque ela sabe o lugar dela, ela acha que sabe o lugar dela. Aí você acha que você sabe qual é o lugar dela. Mas quem sabe qual é o lugar dela? Até eu enrolei a língua agora, né? É muito subjetivo, cada uma acha que o seu lugar é em tal lugar. Ela tá afetando sua vida, ela tá interferindo na sua vida de fato, né? Então, eu acho que é uma coisa para você pensar. Ciúmes, posse, faz parte do ser humano. Mas só tenta enxergar se é isso que você está sentindo, tá bom? Teve uma outra que me colocou, outra situação. Já tivemos muitos problemas com bebida. Agora, tenho insegurança, fico tentando controlar ele sempre. E quando saímos e vejo que ele tá bebendo bastante, quero ir embora e não consigo me divertir nos lugares. Olha, imagina, a gente vive o ser humano através do aprendizado, né? Imagina que você foi andar de bicicleta 50 vezes e 49 vezes você caiu. Você concorda que você vai ter que andar pelo menos umas 40 e andar e não cair para você perder o seu medo? Né? Porque a proporção do que eu caí com não cair é muito maior, então eu sempre vou ter mais insegurança. Mas eu preciso ir para ter fatos novos, né, positivos, e eu conseguir andar de bicicleta. Lembra da energia que eu falei, do pensamento, que a gente fica lá, né? Nossa, ele vai beber, vai ser um caos. Aí ele começa a beber, aí eu já começo a olhar feio pra ele. Aí ele fica louco da vida que eu tô controlando, aí ele bebe mais. Desanda tudo. Solta essa situação. Solta. Você colocou aqui, já tivemos. Passado. O passado, ele nunca deixa de ser passado. Ele precisa ficar numa estante muito importante da minha vida, porque de vez em quando eu preciso ir lá dar uma olhada para ver o que eu preciso aprender com aquele negócio ali que aconteceu do passado. Então não pode deixar de existir. Ele tem que existir na minha vida. O passado é muito importante. Mas eu ficar carregando o passado, né? Vamos lá, ele vai beber, agora ele vai beber. Aí eu vou em 20 churrascos, ele não dá show em nenhum. É ele que tá bebendo ou é você que tá mantendo na mente aqui a bebida, a tristeza, e você não está se permitindo? E vamos imaginar que ele beba, né, bastante. E você se sente mal, vai embora. Ou não. Ou você quer ir para um canto e se conversar com alguma amiga. Ele não é teu filho. Ele é teu marido. A não ser que você vire pra mim e fale, mas ele me bate, né? A gente sai de lá, ele me bate a hora que chega em casa. Eu vou entender muito o que você está me dizendo. Mas vocês entendem aonde eu quero chegar nessa desconexão? Desconecta. Não é desconectar, eu não quero mais saber, ele que se dane. Não, isso não é casamento. Mas desconectar, porque tem uma fala, são duas falas, né, que são muito importantes. Quando as pessoas vão casar, principalmente na igreja, então tem você vai me fazer feliz, né, a tal da felicidade de bandeja, que eu não acredito, e seremos um só. Não seremos um só, tá? Seremos eu e você. E eu preciso muito saber quem sou eu para saber quem é você.
E sempre serão dois, caminhando paralelamente. Quando um dispara, ele puxa esse outro, que tá ficando para trás. Quando o outro dispara, ele puxa o outro. E aí a gente vai caminhando. Nunca vai estar os dois no mesmo ritmo. Agora, Melissa, dispareamos, cada um tá indo para um lado, ele tem uns pensamentos, eu não concordo. Não dá, acabou o casamento. Vocês entenderam? Tudo que eu vejo dentro da clínica, por que eu tô vindo aqui? Por que eu tô no digital? Por que eu tô, né, me dedicando tanto a trazer esses conteúdos? Porque tanta coisa que eu vivi nesses 11 anos dentro da clínica, tanta gente, olha, eu fiz um cálculo, mas ele tá errado. Eu fiz um cálculo um tempo atrás, meio por cima. Eu tenho mais, muito mais, eu pus 10 mil, mas é mais. Eu tenho mais de 15 mil horas com pessoas na clínica. Vocês entendem que é muito conteúdo? Não é meu. Não é meu, a Melissa sabe muito. Não, eu fui recebendo, né? Porque eu fui lidando com essas histórias, com essas realidades, com essas pessoas. Eu atendi tanta história, eu sei de tanta coisa. E tantos desfechos. E desfechos às vezes muito positivos. Por quê? Porque a gente faz uma mudança, um clique aqui dentro. E é só aqui dentro que eu encontro a felicidade, porque não tem outro lugar, ele não existe em outro lugar. Não está no meu casamento, não está no meu filho, não está na minha profissão. Eu sou extremamente realizada na minha profissão. Mas eu sou feliz por conta de um conjunto e por conta do que eu tenho dentro de mim. Então não tem felicidade fora, só tem dentro. E quem faz isso sou eu. E a liberdade é dentro também. A gente imagina quando a gente é jovem, né, que a gente vai sair de casa, a gente vai morar sozinho, a gente vai casar e eu vou ter liberdade. Não é nada. Se a sua mente fica presa, você fica presa. Muito presa. A liberdade é algo que eu conquisto. A liberdade de fazer o que eu acho que eu devo fazer, na hora que eu devo fazer. De me permitir sentir o que eu quero sentir. E tudo bem. Eu não sou obrigada a sentir todos os dias as mesmas coisas. Eu sou um ser humano. E eu tenho que me perdoar, eu tenho que me acolher. Eu comigo. Sempre eu comigo. E aí, quando eu comigo estou em ordem, estou bem, aí eu com o outro, não tem como dar errado. Eu não tô esperando nada. Eu sempre falo que a expectativa ela é assim. Eu tenho um quadradinho, tá? E a pessoa, ela é uma bolinha. Aí eu quero encaixar. Eu quero que a bolinha vire um quadradinho. Dá? Não dá. Alguém vai sofrer. Então, eu acho que vocês já... quem me conhece, quem não me conhece, toda terça-feira eu vou fazer uma live às 9 horas da noite, salvo algumas exceções, né? Tenho filhos, tenho casa, sou uma pessoa, então nem sempre eu sei se eu vou estar bem, né? Pra estar aqui, mas a ideia é toda terça eu estar aqui. E vocês vão ver que no final de tudo, eu sempre vou trazer a mesma mensagem para vocês. A mudança tá dentro. A melhora é dentro. A felicidade é dentro. Seu casamento tá ruim? Avalie o que tá acontecendo com você. Avalie as suas expectativas nesse casamento, nessa pessoa. Será que essas expectativas que você colocou nessa pessoa tem dentro dela? Se eu ficar esperando que meu marido, quem conhece meu marido, tem bastante gente entrando que conhece meu marido. Se eu ficar esperando flores todos os dias, eu vou ter dele? Não, mas eu tenho outras coisas que são muito mais importantes do que as flores, você pode ter certeza disso. Então,
A mensagem final, eu não quero demorar muito porque eu não quero fazer lives extensas, tá tarde. Eu escolhi o horário tarde para eu conseguir ajeitar tudo aqui em casa. Eu sou esposa, sou dona de casa, sou mãe. Então, tentei um horário que adequasse à nossa vida. A mensagem final que eu sempre quero deixar para vocês, eu sempre vou deixar é: tudo tá dentro de você. Tudo. Tudo. Toda a sua melhoria, toda a sua felicidade, toda a sua evolução. O outro serve de ferramenta para mim. Mas para eu aprender, para eu evoluir, para eu melhorar. Não para eu esperar, não para eu sentar na cadeira e falar, e agora? Né? Cadê a felicidade que ele ia me dar? Só para encerrar, tem meninos, tem meninas aqui. E que menino que brincou de casinha quando era pequeno? Nenhum, quase nenhum. O quanto eles esperaram um casamento? O quanto a gente esperou um casamento? Minha filha tem 4 anos. Ela vem de uma geração de mulheres que estão na sociedade, estão trabalhando, mas ela brinca de casinha. Quem que ensinou ela? Ela brinca de mamãe e filhinha. Vocês não acham que é tudo que a gente traz? E a gente precisa quebrar isso para realmente ser feliz? Para realmente encontrar a felicidade que a gente tanto espera e que não está no outro, muito menos no casamento. Então eu quero agradecer todo mundo que tá aqui, todo mundo que me assistiu. Toda terça eu vou fazer live. Eu acho que da semana que vem eu vou falar de maternidade, dos desafios da maternidade, que todo mundo pinta a maternidade maravilhosamente bem e não é isso, tá? Quem é mãe sabe. É muito bom, mas é muito difícil. Então eu vou falar o que é real aqui. E eu pedi muito para vocês se inscreverem lá no meu canal do YouTube, tá nos meus stories. Tô quase atingindo os 50. Eu sou pequenininha lá ainda, mas vou crescer lá também. Por que os 50? Porque quando eu chego depois dos 50, passo os 50, eu começo a fazer transmissão ao vivo pelo celular, que fica até uma qualidade melhor. E aí eu começo a fazer lá também, pra gente encher de conteúdo lá o YouTube. Tá bom? Então eu agradeço, obrigado meninas, as meninas que estão sempre aqui, vi um monte de gente nova, tô super feliz, chegou um monte de gente diferente. Me segue no Instagram, que todo dia tem coisa, vocês sabem, e terça que vem tem mais live, tá bom? Então, um beijo, boa noite pra vocês e a gente se vê durante a semana. Beijão!